Primeiro, boa noite, porque eu já dei bom dia e boa tarde, mas eu não dei boa noite. Queria chamar o Tiago aqui com a gente, né? Queria agradecer a equipe de técnicos que está aqui hoje, que hoje teve que se virar em quatro, né, para poder dar conta do primeiro espetáculo, da palestra, que também é um evento. Enquanto as coisas estavam acontecendo aqui, eles estavam trabalhando lá atrás. E a luz. Então, eu queria agradecer ao Pardal, ao Claudinei, ao Almir, ao Luciano e ao Tiago, que é o operador de luz de Ribeirão Preto. Vem cá. Ele acompanha os ensaios com a gente, ele fica lá até 10 horas da noite, por isso. Então, como o processo começou? Primeiro, assim, eu esperei a reunião com você para entender um pouco melhor do que seria. E aí, a partir do momento que eu entendi que isso seria uma provocação do grupo e que poderia ser construído a partir disso, aí eu respirei bastante. E, pensando em escutá-los, eu só tinha uma certeza, não adiantava eu perguntar. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Que ia vir tudo que todo mundo sabe, a questão dos clichês e tal. Aí eu pensei em perguntar de uma forma indireta. Que forma era essa? Eu pedi para que eles escolhessem, a gente conversou sobre o tema, tal, eu pedi para que eles escolhessem músicas que eles achassem que, para eles, tinha cara dessa questão da identidade nacional e tal, em relação ao tema. Aí as músicas vieram, nós escutamos todas as músicas, conversamos sobre a leitura de quem trouxe, sobre a leitura de quem ouviu. E enquanto esse diálogo ia sendo feito por eles, eu tentava pescar o que vinha nas entrelinhas. Não o que vinha diretamente aqui, mas às vezes o que aparecia como ruído e tal. E aí, a partir disso, junto com isso, a gente também lê os textos que você tinha sugerido, como provocação também, dramatúrgica, enfim, como uma questão de criação, como é que isso aconteceu, como é que isso foi mostrado em determinados momentos por esses dramaturgos, como pessoas escreveram a respeito disso de forma direta ou indireta, enfim, em vários tempos e espaços. E aí, a partir daí, eu tentei detectar, até conversei bastante com o Murilo sobre isso, tentei detectar temas comuns, temas gerais, que eles tinham me dito de forma indireta. E aí, a partir daí, eu pensei, porque esse ano a proposta era trabalhar com um treinamento energético mesmo do ator, trabalhar a criação das cenas, das provocações, através da exaustão física mesmo. Isso era uma coisa que eu já tinha proposto no início, eles aceitaram, então vamos nesse viés. E aí a gente sempre começava o ensaio treinando, boa parte do ensaio treinando, e aí eu jogava uma provocação, um exercício. O meu trabalho com eles foi minha pesquisa o tempo inteiro foi como provocá-los, entendeu? Essa era a minha pergunta diária. Que tipo de exercício eu vou usar hoje para provocá-los? Que tipo de exercício... E aí teve um momento de criação, né? Que muita coisa aparece, muita coisa é usada, muita coisa não é usada. E aí chegou agosto, aí eu falei assim, poxa, tá na hora de escolher algumas coisas e de tentar amarrar de alguma forma essa dramaturgia que existe, né, e que precisa, enfim. E aí foi aí que a gente começou a pensar na cena como cena. Até ali a gente pensava na sequência das malas, na sequência do Cristo. Eu ficava de olhos bem abertos durante as apresentações. Eu preciso falar uma coisa também, que eu estou esquecendo, que é importante. Durante esse ano eu tive o privilégio, eu fui procurada pela Adriana no começo desse ano. Quem é a Adriana? A Adriana é uma aluna, sim. Foi estudante de teatro, já se formou, e ela me perguntou, Priscila, eu posso acompanhar o seu processo? Falei, pode, se matricula e faz.
o processo. E ela documentou esse processo todo, e o diálogo, por isso que é muito bom conversar, né? Conversar com eles, conversar com ela, todo mundo junto na sala de ensaio, e bota para falar, e, enfim. E esse diálogo com ela, com eles, enfim, esses olhos abertos durante os treinamentos, às vezes uma imagem vinha, eu falava, vai, aquela imagem, vamos, né? E fotografa, e filma. Foi assim o processo inteiro. E você foi dando as palavras finais, para as cenas terem um começo, um meio e um fim. Então, na verdade, precisou de um acabamento, assim. Tinha coisas que eu via que o meio estava muito legal, mas não tinha um início e não tinha uma finalização. Mas eu tentei o tempo inteiro buscar, o tempo inteiro. Aliás, durante o processo, eu retornava na minha casa, sozinha, eu retornava para aqueles ruídos que eu tinha escutado. Porque para mim era importante manter, desde o início a ideia era que fosse um projeto coletivo, né? Então eu não queria perder esse caráter, porque eu podia ir para casa resolver tudo, ligar para o Murilo e não sei o quê, mas a ideia era que fosse realmente nosso, né? E foi isso. Aí eu queria passar para eles um pouquinho. Eu só fui provocadora. Não, eu vou começar primeiro, porque assim fica mais fácil depois. Cada um se vira. O processo em si, a criação, né, de cada um, foi interessante. Por exemplo, ela provocou e a gente trouxe. Por exemplo, a cena da mala, de cada um ler a sua carta. Então, aquilo são cartas que a gente escreveu em próprio processo. Tem algumas pessoas até que não estavam no processo desse dia, que não tem carta, entendeu? E não tinha como estar inserindo, porque não participou daquele momento, entendeu? Então, eu acho que, assim, foi provocação mesmo, e a gente trouxe o que vinha no momento, e foi, sabe, enxugando algumas gordurinhas, isso, aquilo, e manteve o que era bom. E eu acho que falou, tanto com a gente, né, transformou muita coisa, e a gente quer tentar tocar também, né? Espero ter conseguido. O processo para mim em si foi bastante gratificante, né? Dali eu pude tirar muitas experiências boas também. Como disse, a criação ela foi trabalhada em grupo. A Priscila em si é uma pessoa extraordinária, da qual a gente também não teria feito nada disso se ela não tivesse colaborado, o tanto que ela colaborou tantas vezes, né, conosco. Então, nós fomos pegando fragmentos de uma cena, fragmentos de outra cena, e, de repente, saiu algo muito bonito, do qual, às vezes, nem precisava mexer muito. A Priscila já achava, olha, já está maravilhoso, acho que isso aí já está pronto. Então, isso nos incentivava a cada vez nós trabalharmos melhor, nós fazer um pouco melhor aquilo que já estava bom, nós queríamos melhorar, passar para um ótimo. E nós tentamos. Então, nós trouxemos para vocês o de melhor de nós. Eu espero ter agradado a todos e agradeço a todos pela presença. Tá? Muito obrigada. Rolou uma pergunta ontem em São Bernardo do Campo, e que parece que colou, assim, então eu vou repetir ela aqui. Em que você, que pegou o microfone agora, acha que amadureceu antes do processo e agora durante o processo? Porque acho que o processo não acaba, né, Priscila? O processo é para a vida agora, né? Bom, eu acho que o aspecto mais importante que teve durante o processo foi aprender a trabalhar em equipe. Eu acho que esse foi o fundamental, foi o que é mais necessário em um grupo. E sem isso, sem um trabalho em equipe, sem se transformar em uma união, todos, mesmo tendo desavenças e tal, mas no final conseguir não precisa necessariamente ser bom, mas tem que ser um consenso, tem que ser verdadeiro, tem que ser um resultado, pelo menos. Não pode deixar uma lacuna lá. E é isso. Foi extremamente gratificante ter, principalmente, aprendido a trabalhar em equipe
com esse grupo muito legal que eu tenho. É interessante, Priscila, que quando eu participo de festivais, é muito gostoso ouvir relatos do processo, né, do que foi a construção da cena, do espetáculo, do exercício, não importa. E muitas vezes o que se fala não foi exatamente o que a gente viu em cena. E aqui os relatos desse trabalho que soa como conjunto, que aparece como um corpo coletivo, para além do sexo, para além da idade, para além da altura, para pegar todos os detalhes, faz muito jus a esse seu discurso agora. O que você está falando, eu vi em cena. Havia um corpo, havia um coletivo trabalhando junto, com honestidade, com o desejo de aprender um com o outro, de se contaminar, isso de você ser tão novo, de mãos dadas, talvez com a pessoa mais velha, embora não pareça, entende? Havia uma energia, havia um desejo, havia um compromisso com o outro, não só consigo mesmo. Isso é teatro, porque teatro é relação, né? Teatro é assembleia e teatro é relação. Então, para começar, esse corpo coletivo foi muito forte para mim. Vocês estão de parabéns no sentido de saberem como trabalhar juntos. E não é evitar atrito e entrar em consenso, porque isso é bobo, né? Mas é saber que o atrito é fundamental para a arte crescer e que ele está para além das questões pessoais. Não é um artista não olha para o outro e fala, eu não vou com a sua cara, então não vou trabalhar com você. Não, eu não vou com a sua cara e a gente vai criar juntos. Porra, não tem coisa melhor do que aceitar a diferença, né? Como o Murilo tanto fala. Acho que a gente está numa época em que o grande convite é como aprender a crescer, não com a semelhança, porque é muito fácil encontrar a tribo, a gangue, a tribo. Agora, o difícil e o legal é saber como crescer com o diferente, né? Porra, isso dá uma potência. E aqui tem muitas diferenças. E aí vocês conseguem criar um corpo, um conjunto que fala junto. Puxa, muito bonito. Essa primeira cena que vocês fazem do MSS, é verdade, eu sofri isso a semana passada. Eu estou me aposentando, entrei com pedido de aposentadoria e me senti um lixo perto deles. A verossimilhança, parabéns por isso. Ô, Pri, eu queria perguntar uma coisa, assim, é um fragmento de várias cenas, tal. Como é que... Porque a gente que dá aula faz tempo, tal, sempre tem um grupo que sempre está ali fazendo coisas, daí você fala, pô, o grupo não está produzindo, tal, daí você mistura, separa. E como é que é isso? Porque quantas pessoas tem aí? Tem 10 mais pessoas. A Adriana, que estava operando a luz. E é isso, né? E tem a Lê. É que a Lê, coitada, acabei de acabar com o grupo agora. Não, a Lê, ela foi convidada há pouco tempo. Ela é aluna também do Núcleo de Artes Cênicas, mas é aluna do módulo Leracena. Isso, módulo 2. E eu acabei a convidando porque a gente realmente precisava de alguém a fim de entrar para nos ajudar com a contrarregragem, enfim, coisas práticas. E aí ela entrou, não te esqueci, meu amor. Como lidar com isso? Primeiro que, assim, a questão da heterogeneidade aqui, eu diria que foi o mais difícil. Como provocadora, orientadora e pensando o processo diariamente. Por quê? Porque essa heterogeneidade realmente não é só nas idades, é inclusive nos interesses. E isso vai para a sala de ensaio, vai ainda mais num trabalho que é físico, o corpo não esconde essas coisas. E a gente fez um trabalho que não foi agradável, que foi um trabalho dolorido, foi um trabalho de doer mesmo. No dia seguinte está doendo, porque a gente trabalhou muito, a gente treinou 20 minutos, 40 minutos e dói, né? Agora, o que eu tentei sempre? Eu ignorava algumas coisas, eu fingia que eu ignorava algumas coisas
e pensava sempre coisas que eu via que eram pessoais demais. E se o bicho pegava, assim, de eu perceber que, opa, isso não dá para ignorar, porque está interferindo no processo, não tem fada madrinha. A questão é sentar todo mundo em roda e falar, e aí, galera, eu estou a fim de continuar. Eu acho que vocês também, porque 6 horas por semana aqui, né? Estamos aí, dói, está doendo. Vamos resolver, cara, porque eu tenho que trabalhar. E vocês também têm que trabalhar. Então, às vezes, isso, até no começo, eu senti até que magoou algumas pessoas, essa questão de ser meio direta com isso. E aí, assim, a galera que me procurava para conversar, não, vamos lá, você não me procurou? Não está te incomodando? Fala. Você também não está te incomodando? Fala. Pronto, resolvemos. Agora vamos treinar? Vamos para o trabalho? Foi basicamente isso. Agora, as provocações, Will, elas eram diárias. Na verdade, foi um processo que, para mim, eu tentava me alimentar no processo de criação, falando agora. Não dessa questão das relações e tal, para além. Eu tentava me alimentar do que eles traziam, e aí eu jogava de volta, e aí aquilo vinha, e eu jogava, e aquilo vinha. Aí eu via que tinha muita imagem, que faltava um pouco de texto, como que eu vou trabalhar isso, né? Enfim, essas coisas, assim. Tem uma coisa que, isso aí é uma coisa minha, que me incomoda muito. Até postei no Face, eu falei, eu queria saber o que o Hélito Nogueira, por exemplo, o menino lá dos Parlapatões, sei lá, o pessoal que é profissional da área de cloud e tal, o que eles acham? Qualquer manifestação, o cara coloca o narizinho vermelho. Eu fico meio puto com essas coisas, porque é uma profissão do artista, do comediante, enfim, não comediante, já como dizia, de terror, né? Eu já estou falando de uma outra... E isso me incomoda muito. E eu percebo que isso aconteceu aí no teu espetáculo. E então, eu não sei. Pode falar. Então, eu queria que alguém falasse sobre isso, ou sei lá. Eu faço tanta cagada nas minhas peças, nas minhas coisas, que eu falo, nossa, alguém, às vezes eu escuto uma coisa, aquilo, eu tento consertar, enfim. Então, eu acho que isso é um conserto que tem que... Não, enfim, na minha reles opinião, eu acho que isso é uma discussão que tem que haver com você, os atores, alunos do núcleo, que nós somos alunos, eu me sinto aluno o tempo todo também, para discutir essa questão, que eu acho que... Eu não posso ver isso no teatro. Posso ver na rua ali, todo mundo fazendo, fico meio puto, enfim... Mas eu não ver isso no teatro, eu falo, meu Deus. Então, Will, isso gera uma polêmica justamente por isso que você está falando. Mas isso não é uma defesa, tá? É conceito do que amarrou para que isso estivesse em cena. E eu não tenho pretensões de te convencer, tá? Nem de você e nem de ninguém. Aliás, eu queria deixar aberto para que as pessoas falassem que realmente pensaram, viu, gente? É bem resolvido, assim, nesse sentido, porque eu gosto mesmo... É bom ser provocado. A questão do nariz de palhaço, se você percebeu, Will, essa cena a gente trabalha com clichêsões, assim. Sim. Então, na verdade, esse nariz de palhaço, ele também aparece como um super clichê. Exatamente a fala que você disse agora. Perdão da palavra, puta que pariu. Qualquer manifestação que aparece, e virou clichê até a gente falar que é palhaço. Ah, a gente é palhaço mesmo, poxa vida. Entendeu? E essa coisa, né? Teve um amigo nosso que é orientador do TUSP lá de Ribeirão, que foi ver, que problematizou a mesma coisa. Ele falou assim, pô, todo mundo, até advogado, põe nariz de palhaço, cara, e não sei o quê. Mas a ideia é essa. Só que, é assim... Pelo menos, que eu não gosto de ficar dando legenda, mas o que estava dentro da minha cabeça, da cabeça do grupo, quando a gente fechou isso dessa forma, que demorou esse finzinho para fechar, era uma questão assim, eu sou ou eu não sou? Eu não quero mais, você quer? Ai, está me incomodando isso. Não é bem... É uma provocação nesse sentido, sabe? Então, na verdade, era uma cena que lidava com clichês. Esse é só mais um clichê,
Só que, por ser justamente da área teatral, esse é um clichê muito forte, né? Então, é isso. Não sei se eu te respondi ou não. Não, tudo bem. Mas pode continuar. Não. Olha o Murilo. Para mim é o contrário. Eu sinto ao contrário. Eu sinto que me incomoda mais ver na rua do que no teatro. Porque eu acho que ele no teatro, ele é um signo, ele é um símbolo. E aí, ok, pode-se usar como símbolo e como signo. Eu acho que na rua é pior quando usa o nariz de palhaço. Assim, eu tenho outra sensação. Primeiro eu queria dizer que Carta de Despedida para a Avó é jogo muito baixo. Muito baixo. E agora, com relação a uma parte que me chamou muita atenção, foi na parte do Cristo. Que você mexer com religião é muito complicado. Então eu queria saber como que foi o processo desta cena especificamente, como foi chegar ao final. Ficou uma cena linda. E não desrespeitou nada e mexeu com vários tipos de religiões, enfim. Como que foi o processo de criação dessa cena? Então, essa cena foi num dia que não, tipo, era um curso que tinha para fazer e acabou de eu, o Zanato, o Ricardo e o Otair não ir, porque deu um contratempo, a gente conseguiu fazer inscrição. Então o resto do grupo inteiro tava. E essa cena a gente estava fazendo treinamento energético, estava todo mundo morrendo já. Aí pegou e o Ricardo fez essa de Cristo. E nisso que ele estava fazendo, ele estava falando a frase que ele vem falando desde lá até aqui. E essa cena foi muito modificada, porque a gente tinha que trabalhar com ela. E a gente não queria perder o que o Ricardo tinha falado e não queria perder o Cristo também. Aí a gente criou as duas moças, a adoração, porque no dia eu e o João Vitor fizemos essa adoração a ele. Então a gente quis criar essa adoração com as mulheres. Mas a gente queria que isso depois se fazesse com que Cristo desfalecesse, para chegar na frente e mostrar que não vou falar coroar, não sei como colocar. O Ricardo como o sábio, assim, vamos dizer assim. E depois tudo isso se transformar numa grande festa, que foi o que a gente tentou virar, assim, com a dança, com a música, porque a gente teve também sérios problemas com essa dança e com essa música, né? Mas foi mais isso, foi tipo de uma coisinha assim que tinha 4 pessoas no ensaio e depois a gente colocou esse cair levantar que a gente fazia toda hora, que a Priscila falava cai, levanta, não para, cai, levanta, não para, e a gente ficou fazendo tipo uns 40 minutos esse cai, levanta, não para, rodava assim. Aí o cai, levanta ficou e a Alê tinha trazido essa oração que a Malu leu aqui na frente. Então a gente achou bem legal colocar ela junto. Então foi assim que surgiu a cena do Cristo. Deixa eu só falar um negocinho. Foi muito bacana essa pergunta que você fez, porque bem no começo do processo a gente discutia muito o que falar, o que pesquisar, enfim. E quando veio o tema religião, foi um problemão, porque levando em consideração as diferenças aqui, cada um tinha uma opinião e a gente queria falar sobre religião e cada um tinha um ponto de vista diferente. E eu vou dar para o Fabrício falar, porque ele vai falar bem sobre isso, que ele foi o que mais bateu o pé nesse assunto. Não, era meio isso mesmo. A gente utilizou até para iniciar a discussão o Veredas da Salvação. Eu discordei em absoluto. Não acho que Veredas tem a ver com religião. Bom, aí vai de cada ponto de vista, mas para mim Veredas tem muito mais a ver com guerras de canudos do que com religião. E a partir disso a gente começou a ter que jogar para todos os lados, pegar várias possibilidades de discutir religião. Então a gente foi discutindo candomblé, foi cada hora ir trazendo uma. Só que acontecia,
eu acho que pela diferença de que cada um aqui vai ter uma religião ou não vai ter nenhuma, a gente acabou pegando o que mais nos interessava, que era a relação dessa religião com o país. Então a gente meio que abdicou de algumas coisas, de discussões inúteis, e partiu para uma movimentação até chegar nesse exercício. E aí já foi. Bem rapidinho. É que de todas as cenas aí, na verdade, todas as cenas realmente foram participações nossas, e da mesma forma desse amarramento, as cenas também aconteceram com o trabalho de todos. E religião, e mesmo benefício, e outros pontos, né, o próprio nariz de palhaço, gerou para a gente também esse dilema. Gerou para a gente também um desconforto, uma incomodação, um conflito, né? E o que a gente queria é justamente trabalhar com esses pensamentos diferentes, mas, se possível, não abandonar o pensamento de nenhum. Tentar, de uma forma harmoniosa, conseguir colocar todos os sentimentos dessas pessoas em cena. E a religião é bem isso. Né? E teve alguns que discutiram mesmo como que a gente vai colocar isso, e aí o outro pensa a religião de uma forma, o outro pensou na religião de uma forma, e isso virou uma coletânea que apareceu a imagem que foi feita aí. Foi dessa forma mesmo, né? A gente gerou, criou, quis juntar e se formou isso, com uma participação de todos e discutido por todos. Agora, eu ressaltaria que a consciência de vocês, de que vocês trouxeram várias pequenas peças, como exercícios, como laboratório, para formar uma espécie de mosaico, né? Vindo da sala de trabalho. E essa consciência de exercício, se vocês tiverem, eu acho que é muito legal de assumir, porque é uma série de exercícios que tem cara de sala de ensaio, já aprimoradas, com uma luz legal, com o corpo bem posicionado e tudo, mas são exercícios que vocês trouxeram para a cena. Então, não é mais fácil, mas é o lugar que eu consigo me colocar para fazer algum tipo de análise. E aí eu já vou passar o microfone, mas só queria ressaltar que tem o corpo, tem o coletivo, ele é forte como trabalho de equipe, mas tem uma singularidade nas criações de cada um de vocês. E isso também foi algo que me chamou muito a atenção, positivamente. Como vocês agarraram os tipos, no caso, ou do matuto, ou do apresentador, ou da mulher dona de casa, ou da pessoa que quer tirar vantagem, ou do Cristo, ou do arquétipo, ou do tipo, e seguraram muito bem cada um desses papéis. Eu achei isso muito bacana também. Desculpa. Tá. A gente precisa terminar, então, quem mais vai falar? Quem tiver já... Então, você fala daí, retorna o microfone para eu finalizar. Uns 15 minutos que o Rafael vai me avisar que ele tinha mais 5. Porque ele já desistiu. Já desistiu, mas... Então, vamos tentar objetivar, mas para poder falar tudo, né? Queria saber se a plateia pode dar um feedback. Sim, claro. Por favor. Então, eu queria falar que eu curti bastante essa energia de vocês montar. E assim, eu curti bastante também na parte da manifestação que teve, os temas que vocês abordaram, assim, da LT, que é o que está acontecendo agora. E assim, eu queria fazer uma pergunta. Quando ocorreu, assim, que teve das manifestações, como foram para vocês, assim, se ajudou ou se deixou mais confuso no processo? Essa coisa. Dos fatos que aconteceram. Foi positivo? Sim, quando rolou tudo que aconteceu. Então, na realidade, quando isso estava acontecendo, a gente já estava no processo e a gente ficou atento, mas a gente não chegou a trazer de imediato. Aí, com o passar do tempo, a gente foi trazendo. E algo que a gente começou a perceber que depois de um tempo, as manifestações começaram a virar quase micareta. E é a partir disso que a gente foi construindo ali.
Eu não sei se atrapalhou ou se ajudou, eu acho que ajudou. Era algo muito próximo, era algo muito atual. Eu queria falar uma coisa para vocês, assim, como plateia, eu achei muito interessante a abordagem de vocês. Eu achei aquela questão, por exemplo, do Nariz Palhaço, a questão da tanga do índio, sabe assim, a perda da identidade brasileira, que no momento a gente não sabe nem quem a gente é mais, né? O chapéu do cangaceiro, né? E essa questão, por exemplo, que vocês abordaram, a questão dos benefícios, as questões do banco, é uma coisa que eu vivencio. Eu sou advogada, eu estou fazendo especialização em psicanálise, e eu trabalho com trabalhadores rurais e comunidades de quilombos, né? Então, eu vejo essa questão no INSS, né, quando você não dá um benefício para uma pessoa e, ao mesmo tempo, as pessoas burlam o sistema, né? A questão do banco, quando você pega e você beneficia simplesmente pela forma de beneficiar e acaba deixando a outra pessoa, que ela teria um acesso àquele crédito, Pronaf, trabalhador rural, fica sem fazer uma negociação, né? Então, eu achei que vocês fizeram uma abordagem fantástica. A questão das manifestações, né, que de repente os jovens nem sabiam mais por que estavam manifestando, que manifestação que era. Eu achei brilhante, sabe, os processos que vocês foram fazendo. E eu achei assim, o vínculo de vocês, psicanaliticamente falando, né, eu achei que vocês criaram vínculos. Né, e isso, assim, num grupo maior, isso é bem complexo no teatro. E essa questão da arte, educação, eu achei muito legal. Pena que tenha poucas pessoas aqui para assistir vocês. Foi muito bonito mesmo. Parabéns. Hilari, Gente, já que está comigo, né? Ah, é verdade, parabéns. Foi lindo. Quero mandar um beijo para minha mãe. A gente fala da alienação do brasileiro, mas a gente não pode esquecer que hoje também é um dia histórico. Vários corruptos, criminosos, ladrões do mensalão estão sendo presos hoje. Não podemos esquecer disso. E isso é uma conquista de vários poderes, mas também da população civil, da sociedade civil. Não podemos esquecer isso. Ficam ali até o fim, sem esquecer. Não, é tudo isso, é o que não esquece, é na hora do voto, é conhecimento, é estudo. Eu vou defender isso sempre. Quanto mais repertório a gente tiver na vida, mais senso crítico a gente vai ter. Então as coisas mudam quando cada um de nós realmente mudar. É leitura, é estudo, é abertura de repertório, é escuta do outro, é tudo isso. Silêncio. É que ele queria fazer uma pergunta. Uma coisa bem interessante assim que eu fico pensando, a gente, que eu digo, claro, pode não ser a realidade de todos aqui, mas a gente fica cômodo até acontecer com a gente. Por causa do Wilson, ou muitas pessoas, esse lance de benefício, todo mundo fica burlando, é a gente que paga. Só que a gente não se preocupa, porque é uma coisa da qual a gente não vê, a gente não sabe que está fazendo isso, mas a gente tem que lutar por esses direitos, né? A gente tem que pagar por fora aí assistência de saúde, um monte de coisa, sendo que esse dinheiro está indo para outro lugar. É isso que a gente tem que acordar, ver, cobrar de uma maneira mais positiva, né? Aí a gente tem que vir no teatro, ver uma coisa, claro, ficou de uma maneira engraçada, mas é a nossa realidade. A gente está pagando por isso. E vocês estão de parabéns. Adorei. Naquele momento do programa, vocês já esperavam que a gente ia levantar o branco ou vocês já tinham a carta na manga? Já esperava. Depende do... Responde. Pode... Ai, obrigado por votarem em mim. Então. É que, sinceramente, por incrível que pareça, tanto faz. Sabe por quê? Na verdade, a gente vê isso como uma provocação mesmo. Vai terminar dentro de vocês, sabe? Aqui em cena, porque aquela já é uma... Pensando cenicamente,
a cena vai acabar, independente de qualquer coisa. Eu não vou amarrar isso depois, a gente não resgata esse rapaz lá atrás, lá na frente. Então, na verdade, tanto faz, não porque a gente não pensou, mas porque é para terminar dentro, sabe? Até, por exemplo, nem todo mundo tem os envelopes. Eu tenho certeza que essas pessoas pensaram em quem votar. Não, estou aqui já. Então, né, engraçado, eu fiquei quietinho, daí é difícil falar agora, depois que já se discutiu tudo. Mas eu queria ressaltar assim, que fiquei muito contente com a forma como o trabalho se constituiu de maneira íntegra, né, e ela tem um trabalho muito cuidadoso também, né, são quadros também muito diferentes entre si, assim, com temas, né, ele se diferencia pelo tema, mas tinha, eu acho que, já que eu sou o cara que fica falando, enchendo o saco na linguagem, né, mas ele tem uma linguagem na atuação, na interpretação, que dá conta de ligar, de transitar por todos esses temas que são diferentes, né, e que se ligam de uma forma quase, como que é, justapostas, assim, né, as cenas vão se tendo uma transição muito fluida, né, e muito cuidadosa, assim, né, a relação do cenário, de iluminação, tudo isso ajuda a gente transitar, né, pelo trabalho de maneira gostosa, assim. E daí tem algumas coisas dramatúrgicas assim, que às vezes está na imagem, que me chamaram muita atenção, né? Quando começam as 3 cenas, eu vejo para onde que eles vão, né? Com essas 3 cenas sobre benefício, não sei o quê. E daí quando vem o show é surpreendente, assim, né? Como com essa coisa do show ressignifica todas essas 3 primeiras apresentações. E a coisa do envelope, para mim, sempre, algumas vezes é muito incômodo para mim. Se eu tivesse com esses envelopes, eu não saberia o que fazer, porque também vocês induzem, né, eu acho que a indução de alguma forma, levantar o envelope branco, né, mas esse também é a indução que a gente está acostumado a ver diariamente na TV. A gente sempre premia o pobre, o sofrido, o coitadinho, que vai lá no show, e daí você dá aquela esperança, e você fala, nossa, aquele conseguiu e eu também, né? Esse é o mecanismo massificante, esse é o mecanismo de poder que está nesses shows, né, na televisão e tal. Então, se vocês me dessem esse envelope na mão, não sei o que eu ia levantar, porque eu não tenho opção para levantar, né? Oi. Você conhecendo a história, como analista, enfim, você votaria em outra pessoa? Não, tá aí, eu não votaria em ninguém. Eu talvez matasse o apresentador. Talvez eu tiraria os envelopes no apresentador. Ou tinha, né? Agora você está falando que eu achei... É meio engraçado, assim, como muita gente fala mal de benefícios e tudo mais, porque vai cair na mão de pessoas que vão fazer alguma coisa e tal. Mas as mesmas pessoas que vão nesse tipo de programa são exploradas nesse tipo de programa. Não tem muita diferença as pessoas que eles usam na TV para explorar a vida da pessoa, ficar mostrando a pobreza e tudo mais, com a pessoa que vai lá pedir um benefício porque não tem outra saída. Não, é justamente porque eles não beneficiam quem deveria ser beneficiado, que existem programas que beneficiam quem deveria ser beneficiado, para a gente acreditar, ter uma esperança, né, nessa porra toda. É um benefício. É um benefício. Entendeu? Não é um benefício, é diferente uma coisa da outra. Ninguém está fazendo favor nenhum para ninguém. Exatamente. Você, de uma forma ou de outra, pagou para eles. É dinheiro nosso que está lá, então eles não estão fazendo nenhum favor para nós. Okay. E daí, né, vou falar um pouquinho de cada cena brevemente. Daí quando a gente entra nessa cena das malas, né, que é a próxima, achei muito interessante, porque até a Maricinha cutucou, tipo, é trabalho, né? O que é isso que eles estão fazendo? Porque fica uma dúvida, assim, e depois no meio eu lembrei, porque a gente tinha conversado disso, daí eu lembrei, não, são malas. Mas a ação também não deixava tão claro, daí eu fiquei pensando, mas por onde vai isso? Porque não está claro, né? E daí quando vocês entram com as malas, daí é de chorar.
porque isso também é uma estrutura dramatúrgica, um recurso dramatúrgico muito bem utilizado, assim, que ele trabalha, né, justamente com a interação do público, né? Vocês criam uma dúvida na cabeça da gente, o que é que está acontecendo, e depois esse imaginário se completa, né? É bem sofisticado isso, achei, assim, acho, assim, que daí, quando entra na fala das cartas, né, daí acho que cai no mesmo lugar um pouco do que eu tinha falado do trabalho anterior, né, que a gente ficou discutindo um pouco. Acho que ainda cai nesse lugar, assim. Se vocês estão totalmente imersos no lugar da emoção, vocês imbuídos dessa emoção lendo essa carta, parece que não tem muito espaço para onde eu me imbuir dessa emoção enquanto espectador. Então esse é um lugar que eu acho que merece ser visto um pouquinho. A cena depois do Cristo foi a que eu achei mais difícil de entender do que se tratava. Acho que ela merece, não sei, assim, voltar e pensar melhor, amarrar melhor um pouco, porque o entendimento dela para mim ficou muito assim flutuante, assim, não cheguei muito a uma leitura, não consegui. Potência. Então, quando a do Cristo entra e fica tudo muito, a gente precisa entrar num lirismo de novo, não entra. Que as outras ou foram líricas, ou foram dramáticas, ou foram narrativas, e aí essa ela fica num lugar que não é um não lugar. E eu não sei se é um ganho para o ritmo do espetáculo, para os pontos de vista que vocês estão desenvolvendo, entende? Eu concordo com ele. Daí, chegamos ao gigante, né? E a essa coisa toda, essa loucura toda que foram essas manifestações e todas as questões éticas e políticas que vieram na nossa cabeça com essas manifestações, né? Eu estava com Ana Não Está em cartaz no SESI durante as manifestações, e essa peça ela trata justamente, né, antes de tudo isso acontecer, eu escrevi a peça de um caos que começa no metrô e se espalha pela cidade e toma tudo, e as pessoas atropelam as viaturas e não sei o quê. E essa era o imaginário, assim, mas era um imaginário de quem andava de metrô e que começou a imaginar a partir de uma tragédia que pudesse correr ali, numa coisa que pudesse, sabe, numa faísca que fizesse explodir aquele botijão de gás. E daí os meninos estavam em cartaz quando começou, na Paulista, quando começou essa coisa, e caiu bombas de gás lacrimogêneo enquanto eles faziam a peça e falavam, as pessoas sobem em cima das viaturas e não sei o quê. Né? E naquele momento, para nós todos, foi um momento muito especial, porque a gente entendeu alguma coisa, até eu mesmo entendi, do que se tratava o que eu tinha escrito e o que eles estavam fazendo. Né? Então, e para mim fez um sentido muito grande, né, de que tinha alguma coisa que estava para acontecer, né, e que de alguma forma me trouxe esse imaginário. Né? E esse ano, lendo Ramayana, que é um dos grandes épicos indianos e tal, tem duas falas que não me saem da cabeça desse livro, que uma é quando o Rama decide deixar o país dele a contragosto da população que queria que ele ficasse, né? E ele está preocupado com isso, né? Um dilema ético. Ele, por obrigação familiar, ele tem que sair, porque o pai falou, você tem que sair, e a população ama ele e não quer que ele vá. E ele fala, né, mas as pessoas vão se revoltar, não sei o quê. E daí um dos sábios do poder, né, um dos anciãos diz para ele, deixe como está, a revolta popular não dura mais do que 6 dias. Cara, isso tem quantos anos? 500, 600 anos que isso foi escrito. E eu falei, cara, é a nossa história, agora, é o que está acontecendo agora. Né? E a outra fala, enfim, eu já até perdi um pouco o que eu ia falar do Ramayana, talvez eu lembre. Mas me espanta muito a coisa de como essas manifestações, as coisas que eu via, que eu fui naquela grande passeata e tal, que as coisas que eu via começou a me soar que as pessoas estão preocupadas tanto com a quantidade, e é sempre quando se pede algo, é sempre em relação à quantidade, se pedia mais educação, se pedia mais saúde,
E eu falo assim, tá, mas e a qualidade? Porque a gente tem que pensar em qualidade, começar a pensar em qualidade. Qual educação você quer mais? Né? Qual saúde você quer? Pensando, né, em saúde, que cuida da saúde ou que cuida da doença, essas questões. Né? Então, foram surgindo muitas questões, né, a respeito disso. Assim. E essa outra coisa que eu não vou lembrar exatamente o que era, mas tem a ver com um personagem também do Ramayana, que é um gigante. E esse gigante, ele dorme durante 6 meses. Ele acorda a cada 6 meses. Eles matam centenas de bois, ele se farta, bebe água no lago e volta a dormir. Então, é uma coisa que eu faço pensar assim, muito sobre isso. E finalmente, a última cena, né? Eu acho bonito a coisa do hereditário ali, né, do que se passa, né, não só pela coisa dos clichês, que está assim, mas bonito principalmente por ver um corpo de uma mulher mais velha passando algo para uma jovem, e o que é que a gente passa, né? O que a gente quer passar, né? Essas coisas assim, que parece meio bobo isso, mas é a essência da vida, né? A gente perde muito a noção da convivência. Hoje é cada vez mais a convivência social, assim, é cada vez em núcleos menores, né? Eu convivo com a minha esposa e só, porque minha família também está em Franca, pertinho lá de vocês. E eu os vejo 6 vezes por ano, quando eu consigo ir lá. E daí eu perco tanta noção, às vezes, de que é conviver com a avó, de que é conviver com a criança, né? E o ciclo da vida não se completa, assim. E daí quando eu vou, às vezes, para lá e converso com minha avó, brinco com as crianças, fica tão mais fácil viver e fica tão mais fácil aceitar a morte. É isso. Esses dramaturgistas não estão brincando em serviço, não, hein? Bom, eu acho que nós podemos finalizar, talvez. É uma pena que amanhã eu não vou estar com vocês, adoraria estar aqui. Assim como eu falei em São Bernardo também, que eu adoraria estar hoje lá, mas hoje eu já estou apaixonada por estar aqui. Amanhã eu participo do Festival de Indaiatuba, mas vou sair com sensações muito boas, mas muito boas mesmo. De trabalhos que eu nem esperava tanto, assim, não esperava tanto envolvimento, ou tanta amarração, tanto alinhavamento, tanta energia. Estou saindo muito feliz daqui. E é isso, gente, teatro é mudança de atitude na vida. Teatro é percepção de mais coisas, teatro não é estar no palco, isso é consequência de uma outra coisa que assoma em nós, que é o desejo de transformar, de mudar para melhor. Isso é possível, a gente sabe que é um chamado, né? E tem uma palavra que eu adoro, que vem de Heidegger, que é o Dasein, que é um desenho, é um destino que você já carrega dentro de você, que você pode mudar. Isso também faz parte do destino, ter a capacidade de mudar. E esse destino, esse desenho de vida que veio no meu DNA, ele não pode ser traído. E quando eu descobri que fazer teatro era seguir o meu destino na área da dramaturgia, e sou a pessoa mais feliz do mundo por trabalhar como dramaturga, como dramaturgista, como formadora de novos dramaturgos. Então, se o chamado estiver dentro de vocês e for pelo teatro, seja lá como for, porque fazer teatro amador é uma coisa linda, desde que ele propõe a transformação e não só o aparecimento do seu ego em cena, que propõe uma mudança de atitude para melhor. Então, aí vale a pena estar vivo e vale a pena morrer, como disse o Murilo. Eu tentei copiar o que ele falou agora, mas não fui tão bem, desculpem. É isso aí, gente. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa para a gente terminar hoje, o dia. Mas bacana também a gente ter resistido ao tempo do debate, ter ficado aqui, porque a vida não é só correr, só comer, só trabalhar. A vida é compartilhamento, é diálogo, e a gente fez jus a isso agora também. É isso aí, valeu.